E aí, pessoal, tudo bem? Aqui na TV O Seu, na Ponta dos Cascos de hoje, vai trocar uma ideia com você sobre cavalos que têm um crescimento irregular do casco, às vezes achinelado, às vezes uma abertura maior, né? Como é que pinça mais aberta, pinça mais aberta. E aí, cara, eu acho que é um tema importante porque o casqueamento é importante. A gente fica focado em ferrajamento, né, Pagotto? E casqueamento, casquear com qualidade é importante. É a base. Edson Pagotto, médico veterinário, ferrador, o cara que toca a nossa escola aqui, coordena toda a nossa escola de ferrajamento com a Mustad. Vai trocar essa ideia com você, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Vamos lá. Então, nessa situação, quando você tem o que a gente chama de, o pessoal às vezes chama de crescimento irregular do casco, cresce mais pinça, menos talão, ou cresce mais face lateral do casco do que medial, ou vice-versa, tudo é relacionado à ação do eixo de força, né? Se você tem animais que têm uma quartela, no caso de cavalos que são mais pinçudos, que tem uma tendência a achinelamento, né? A quebrar o eixo podofalangiano que a gente chama, né? O eixo da quartela com o casco ser negativo. E dá a impressão que ele cresce mais pinça. Por que acontece isso? Normalmente é um animal que tem uma quartela um pouco mais longa. Você tem uma ação de pressão um pouco maior na região posterior do casco. Então automaticamente vai dar essa impressão de estar mais pinçudo. Você tem, às vezes, cavalos que têm essa tendência e quebram esse eixo mesmo, ele é a chinela. Você tem que fazer um casqueamento, um balanceamento correto. E a gente usa muito o lance do limite da sola para fazer o casqueamento da parede, que é a sola lisa, a gente tenta trabalhar nessa parte, nessa referência principal. E o balanceamento clássico, né? Faz o mapeamento do casco e tal, e faz esse casqueamento em cima disso aí. Lógico que os animais que têm esse tipo de situação, de conformação, você vai ter sempre essa manutenção. Sempre, na maioria das vezes, né, não sempre, mas na maioria das vezes, você vai ter mais remoção de pinça, porque você tem um excesso de pressão no talão. Então você tem um desgaste mais excessivo do talão. E a pinça fica um pouco mais fácil de crescer, gasta menos a pinça. Na mesma coisa, os animais que têm a pinça aberta, que pisa, né, com as pinças apontando para fora. Você tem um eixo de força mais medial. Então, cresce o casco com um pouco mais de facilidade pelo lado lateral. Você vai ter que remover um pouco mais de casco na lateral. Mas nunca desbalancear o casco, sempre deixar esse casco equilibrado em relação ao membro. Num cavalo que pisa para dentro, a mesma coisa. Você vai ter uma ação de força mais lateral. Tem mais casco, na maioria das vezes, para o lado medial. Vai ter que tirar um pouco mais ali. Então, não é que o casco cresce irregular, é que eu tenho ação de forças diferentes agindo em cima desse casco por conta da conformação do cavalo. Então, isso muda, né? Você tem um aumento de pressão mais de um lado que do outro e, lógico, você vai ter um desgaste mais excessivo do casco de um lado e de outro, consequentemente, um crescimento mais facilitado de um lado ou do outro do casco. E é isso que dá essa impressão que o casco cresce irregular, né? Mas você tem que estar sempre fazendo a manutenção e trazendo esse casco para o balanceamento correto para poder esse cavalo desempenhar a função dele da forma mais natural possível. Ok? Valeu, pessoal!